Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um vídeo. Bom dia RPPS, onde conversamos sobre os principais fatos que influenciaram os investimentos na semana. A quanto a semana digo ali do dia 28 de setembro até o dia 2 de outubro, aí como notaram, meio que fechamento do mês, certo? Onde um mês aí que todos os índices de médio e longo prazo tiveram uma rentabilidade, um retorno negativo, se salvando os de curto, IFM1, DI e DK2, né? Um mês ruim para nós novamente. E o início de outubro está se mostrando igual. Bom, vamos começar com o vídeo falando do Ibovespa, né? Renda variável, que fechou também a semana em queda de 3,08, fechando aos 94.015 pontos. A Bolsa Brasileira teve um movimento oposto às bolsas internacionais, né? Ela refletiu as incertezas domésticas sobre a manutenção do regime fiscal em vigor no Brasil atualmente, né? Indo para o campo internacional, o destaque foi o primeiro debate presidencial lá nos Estados Unidos, né? De maneira geral ele foi negativo, tanto para os democratas como para os republicanos, né? Ainda nessa seara eleitoral americana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou na quinta que passou testado positivo para o Covid-19, já começou o seu isolamento lá, mas é um fato que atrasa a agenda dele eleitoral, certo? Ainda falando dos Estados Unidos, né, a Câmara dos Representantes lá aprovou um novo pacote de estímulos da economia lá, na casa de 2,2 trilhões de dólares. Entretanto, pessoal, esse pacote ele não contou com o apoio dos republicanos, então provavelmente ele vai ser rejeitado lá no Senado. Ainda na seara internacional ali, mas agora na Europa, né, relacionados ao Brexit, também impactou no humor do mercado, nos nossos investimentos, certo? Durante a semana ali, o primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, tentou reescrever o acordo, já tinha feito esse acordo, já tem, sei lá, já devia estar colocando em prática, né? E teve uma reação em bloco ali, tomando ação legal, inclusive, onde acreditam ter violado esse primeiro acordo. Vindo para cá, para nossa terra, para o Brasil, campo doméstico, os debates sobre a proposta de financiamento do programa Renda Cidadã tomaram conta do noticiário. A proposta do governo foi de custear o programa restringindo recursos destinados ao pagamento de precatórios pela União. Também foi anunciada a sugestão de alocar 5% do total da complementação da União ao Fundeb, né, para o programa. A reação dos mercados não podia ser outra, foi negativa, refletindo o risco fiscal devido às escolhas políticas do governo, certo? Após uma pressão dos mercados como um todo, ali, o presidente Jair Bolsonaro pediu à equipe econômica novas propostas para esse financiamento. Indo para o campo da economia, pessoal, o resultado primário do governo geral foi de menos 8,5% do PIB, relacionados aos últimos 12 meses, né, que encerrou em agosto. É o pior da série histórica, né, refletindo, claro, os programas de governo de auxílio contra a pandemia. Já a divulgação dos dados de mercado de trabalho, ali a PNAD contínua e o CAGED, né, trouxeram leituras mistas a respeito do ritmo de recuperação dos postos de trabalho, tanto formais como informais, né, em junho e julho. Né. A taxa de desemprego foi de 13,3% no trimestre encerrado em junho e de 13,8% no trimestre encerrado em julho, né, tendo uma alta. E esses foram os assuntos que impactaram, né, os investimentos na semana que passou. E o que a gente espera para essa semana agora? Bom, na questão de divulgação de dados e o que a gente tem que estar atento, né? O cenário internacional, as inscrições eleitorais seguirão no foco, principal inclusive. Assim, claro, como a evolução do quadro de saúde do Donald Trump, certo? Teremos também a ata do FONC, os dados das atividades nos Estados Unidos e na zona do euro, e o PMI de serviços das principais economias. No Brasil, pessoal, as atenções elas seguem voltadas ao debate sobre o novo programa de transferência de renda e a sua viabilidade ali orçamentária diante os desafios políticos
que estão em jogo, né? Teremos também essa semana o IPCA aí, para a gente saber como é que foi o baque do mês em relação à nossa meta. E dados de venda no varejo no referente ao mês de agosto. Indo para o campo de investimentos, para o RPPS, pessoal, a gente coloca aqui, à medida que se aproxima novembro, né, as eleições americanas cada vez ficam mais próximas, né, sendo um evento que está no radar dos investimentos. A gente tem que estar de olho. Pode trazer grande volatilidade nos mercados. Né? Hoje o Biden ali lidera as pesquisas com uma margem ali de 7% em relação ao Donald Trump, né? Claro, favorecido pela evolução do Covid-19 lá nos Estados Unidos, dos resultados econômicos e os protestos contra o racismo. Né? Nós temos também o medo de uma segunda onda de contaminação do coronavírus lá na Europa, né? Isso deu e dará pressões no mercado como um todo, né? Volatilidade. Aumentos desses casos já levou países na Europa, lá como a Inglaterra, França e Espanha, a retomarem medidas de restrições, o que prejudica a recuperação econômica, né? Ao mesmo tempo em que não houve novos estímulos por parte do Banco Centrais lá naquele continente. No Brasil, pessoal, em setembro, o Ibovespa seguiu o movimento global, recuando 4,80%, fechando no patamar de 94.603 pontos ali. Ao mesmo tempo que a gente também viu um dólar disparando, ou seja, o real desvalorizando em frente ao dólar, né? Os juros longos no Brasil aqui também sofreram por conta dessas preocupações, né? Os DI futuros que a gente sempre fala, né? Com taxas dos mais longos chegando a 9%, né? Trazendo efeito negativo, né? Para o mercado, e a gente viu isso nos nossos IMAs, né? Nos de mais longos, né? Preocupações sobre a trajetória fiscal voltaram ao foco, uma vez que o aumento substancial de gastos durante a pandemia com o pacote de estímulos aumentou a dívida bruta do país, né, que poderá chegar aos 100%, né, ao final deste ano. Discussões sobre a renovação do programa de auxílio emergencial, como custeá-lo, levaram o mercado a fazer uma forte correção nos ativos, certo? Ainda a gente pode comentar que na última reunião do cupom, que ocorreu ali na metade de setembro, lá pelo dia 15, por aí, né, o Banco Central ele optou por manter a taxa de juros nos 2%, em linha com o que todo o mercado esperava, isso é fato, né? A ata ela sinalizou que não deve haver novos cortes, certo? Tampouco elevações nos próximos trimestres, né? Pois eles não pretendem aumentar os juros enquanto as expectativas de inflação não se aproximarem da meta, certo? Mas tem um porém lá. O Banco Central ele também sinalizou que, em ata, né, que pode voltar a subir caso haja mudança no regime fiscal. E aí o risco, né, a gente tem teto dos gastos, né, pessoal? Então devemos ficar de olho. Como sempre eu digo para vocês, né, pessoal, as incertezas permanecem, né? Todos os vídeos que estão vindo falar isso, eu falo uma lista, sempre faço um resuminho, e esse resuminho só tem aumentado, né? A gente tem essa questão, a gente vinha falando da segunda onda, que não se falava tanto, mas a gente tinha medo, começou a aparecer lá na Europa. A gente tem as eleições americanas aí, a gente tem a situação econômica do país, nossa mesmo, aqui pós-pandemia, como que vai ser. A gente acredita que agora os dados vão dar uma melhorada, mas ainda tem um risco forte, certo? A gente tem a nossa política, a bola da vez é o compromisso fiscal, e a gente tem aquela questão também da guerra comercial China e Estados Unidos, certo? A gente nem falou nada dessa vez, né? Não tem nem slide sobre isso, mas tá lá, né? Tá lá, deu uma acalmada agora, a questão das eleições, enfim. Mas tá lá. Como todos viram, né, pessoal? Tanto o mês de setembro como esses dois primeiros dias de outubro aí, os ativos estão no vermelho, eu já comentei isso, né? Se salvar esse mês agora, de outubro, só está se salvando os DI, por enquanto, né? Mas a gente continua ressaltando, pessoal, diversificação, equilíbrio, cautela controlada, isso tem que estar na gestão do RPPS, certo? Dos gestores. A gente tem que estar sempre atento ao nosso perfil de investidor, tem uns mais ousados, outros menos ousados, a gente tem que equilibrar a carteira conforme isso, certo?
sugiro que recursos novos, as despesas, a gente utilize vértices de médio e de curto prazo, certo? Dúvidas a respeito disso, pessoal, me liguem, mandem e-mail, entre em contato com alguém da empresa, com alguém da equipe técnica lá, que nós estaremos retornando para vocês, estaremos analisando a carteira, enfim, estaremos fazendo uma reunião, alguma coisa a gente vai fazer, certo, pessoal? Por hoje era isso, pessoal. Eu espero ter ajudado, espero que todos tenham uma ótima semana. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.